Vamos lá. Esperar aqui mostrar que está gravando. Estamos gravando. Então, essa é a aula 2 do Torne-se um Citizen Developer. Hoje a gente está falando um pouco mais sobre no-code e low-code. E aí eu estava contando um pouco da minha história, né? Quando eu comecei a desenvolver software, eu utilizava uma linguagem de programação chamada Visual Basic. E a Visual Basic, a parte de marketing, no caso da Microsoft, utilizava dessa mesma linguagem que a gente está usando hoje. Aprenda a programar usando a quantidade reduzida de código. Então, quando se fala sobre linguagens de no-code e low-code atualmente, essa é uma estratégia que as empresas usam desde 1900 e bolinha, tá? A ideia de que eu posso construir um aplicativo usando estratégias drag and drop, e quando eu uso esse programa de desenvolvimento de forma extensiva e não consigo mais, né, utilizar essa estratégia de clicar e Oi. deixa eu voltar a galera toda aí. E quando eu não consigo utilizar isso mais, aí eu parto para o código. Então, quando a gente fala de low code e no code, a gente está falando de começar a desenvolver um aplicativo ou uma automação, tá? E aí você usa isso de forma extensiva, e quando eu não consigo mais implementar os meus requisitos usando a estratégia no code, que é não ter código nenhum, aí eu parto para o low code, utilizando a quantidade mínima de código. E aí eu uso essa estratégia de forma extensiva e chego no ponto, pode ser que eu chegue num ponto que eu não consiga entregar o meu requisito, eu parto para a codificação profissional. Então, esse modelo ele já é utilizado, no caso Visual Basic, ele foi lançado em 1998, se eu não me engano. Então, essa estratégia de marketing aí da Microsoft e outras gigantes, ela é antiga, mas a gente vem evoluindo com aplicação de abstração ao longo dos anos. Então, o nível que a gente se encontra hoje de utilização de ferramentas, criação de aplicativos usando essa estratégia, é muito mais avançado do que o que era lá atrás, mas a ideia continua sendo a mesma. E talvez daqui a um ano, ou talvez daqui a meses, a gente vai ver que existem outras automações nessa mesma indústria, muito mais avançada do que o que a gente vai aprender hoje, tá? Então, a ideia é que vá se evoluindo, mais ferramentas, né? Existe hoje uma estratégia bem recente, que é a linguagem, é a criação de aplicativos usando a linguagem natural. O que é isso? Eu chego numa ferramenta e falo assim, ó, quero criar um aplicativo para acompanhamento mensal de custos. E aí, o sistema em si, ele vai converter essa linguagem natural, vai gerar um aplicativo para você de forma automática e você vai rodar aquilo ali. Talvez não resolva 100%, mas resolve 80%, 90% daquilo que você está buscando. Então, à medida que o tempo vai passando, essas ferramentas elas vão melhorando e as gigantes de tecnologia elas vão começando a adicionar mais funcionalidades para chegar quase na utopia de você ditar para o computador aquilo que você quer realizar, tá bom? Pessoal, só queria deixar lembrar vocês, quando vocês entrarem na sala, de vocês mutarem o seu microfone, tá bom? Para não dar interferência aqui na nossa apresentação. Beleza. Vamos lá. Vamos partir para uma demonstração básica. Qual que é a demonstração? Suponhamos que eu trabalho numa empresa que faz venda de produtos de material esportivo, tá? Eu sou responsável por obter essas requisições via e-mail e repassar as requisições para o time de vendas, para que eles possam entregar esses pedidos, né? E depois enviar a fatura para o cliente, tá bom? Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês, talvez alguns de vocês já tiveram exposição a essas ferramentas, outros não. Mas não se assustem com a nomenclatura, quais são essas ferramentas. Ao longo do curso a gente vai detalhar elas um pouco mais. A ideia dessa demonstração é só mostrar para vocês o que é uma ferramenta de desenvolvimento de soluções no code ou low code, tá bom?
Então, o meu papel na empresa é fazer coleta de pedidos, eles chegam por e-mail, e eu obtenho esses pedidos e digito numa planilha Excel, tá bom? Essa planilha Excel, ela está aqui no meu computador, de forma local. Vamos lá, vamos ver onde é que eu coloquei ela. É uma planilha bem simples. Onde eu tenho quem é o meu cliente, o número do pedido, data do pedido, cliente, a pessoa, né, o contato lá do cliente, o tipo de produto, quantidade, o status e quem está responsável por esses produtos. Essa aqui é a minha planilha. E daí o Vitor, trabalhando nessa empresa, ele começou a pensar em maneiras de automatizar isso aqui. Como que eu posso usar as ferramentas atuais para fazer com que o meu trabalho seja mais produtivo e que a gente tenha um controle maior dos pedidos, né? Primeiro, a empresa me falou que vai contratar uma outra pessoa para me ajudar nessa coleta de pedidos. Então, nesse primeiro desafio, a ideia de ter uma planilha no meu computador local não funciona mais. Eu tenho que arrumar uma maneira de compartilhar esse arquivo para que essa outra pessoa, esse outro profissional, ele possa também imputar as informações nesse arquivo. Então, o que é que a gente vai fazer uso? Primeira coisa, como que eu posso trabalhar de forma colaborativa, usando o mesmo arquivo junto com outra pessoa? Aí a gente vai procurar na indústria o que é que está disponível. O Google Sheets faz isso, compartilhamento de arquivo do tipo planilha, e a Microsoft tem o OneDrive. Para deixar tudo em casa, no caso da Microsoft, eu vou usar o OneDrive. Tá? Então, eu vou aqui no OneDrive for Business. Talvez a empresa de vocês não tenha acesso a essa ferramenta, você pode usar o OneDrive pessoal. Vou fazer o meu login aqui. Ver se ele vai me deixar entrar. E aí eu tenho acesso aos meus arquivos via Teams, no caso do OneDrive, para negócios. Vou esperar ele carregar um pouco. Dá um minutinho. E aí aqui eu tenho uma área específica aonde eu vou colocar esse arquivo. Tá? Vou na área de arquivos do meu Team. E ele me permitir. Ele não está me mostrando o lugar certo. Deixa eu passar para o Teams aqui inteiro e ver se ele me mostra uma pasta que eu criei. Ele não está mostrando a minha pasta mais. Mas vamos lá. Vou criar uma pasta aqui. Chamar ela de demonstração. Abro essa pasta. E aqui eu vou pegar o meu arquivo local e vou arrastar ele para o meu Teams. Automaticamente, esse arquivo agora ele permite que eu trabalhe de forma colaborativa com pessoas que se encontram na minha empresa. E aí tem como fazer configuração, quem pode alterar o arquivo, quem pode mudar, quem pode ver o arquivo e por aí vai. Então a gente já tem
já resolveu o primeiro problema, que era o problema de colaboração. Se eu tivesse um outro profissional da empresa trabalhando aqui, ele me mostraria quem está trabalhando, e linha a linha tenho como saber quem está mudando o quê. Então, a gente tem como trabalhar de forma colaborativa. Então, o primeiro desafio de um Citizen Developer praticamente foi resolvido. Como que eu posso trabalhar de forma colaborativa nesse arquivo? Segundo desafio, o Vitor agora ele está cansado de digitar essas informações, de ler os dados do e-mail e colocar essas informações aqui na planilha do Excel. O que é que a gente pode fazer para coletar os arquivos direto do e-mail para as informações direto do e-mail e colocar nesse arquivo? Então, o desafio 2, eu vou buscar ferramentas que me permitam fazer aquilo que eu preciso executar. O Gustavo ele falou um pouco sobre isso na semana passada. Vitor, como que a gente entra no mercado de Citizen Developer? Procura os problemas que a sua organização está passando e tenta utilizar o que você já aprendeu dentro do contexto do seu trabalho atual. Então, o contexto é o seguinte: eu não quero mais digitar essas informações e eu quero que essas informações elas saiam do meu e-mail direto para essa planilha do Excel. Então, eu vou lá fechar o meu Excel por enquanto e aí eu vou abrir uma área de desenvolvimento que a gente chama de Maker Portal, que é a área de desenvolvimento da Power Platform. Não se preocupa com a terminologia, a gente vai chegar lá à medida que as aulas forem correndo, tá bom? Mas o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar um fluxo de automação e nesse fluxo eu vou desenvolver cada passo de automação que eu desejo para que eu cubra esse requisito em específico. Qual que é o requisito? O e-mail cai em uma caixa de correio específico, eu leio as informações desse e-mail e eu quero trazer as informações desse e-mail para o arquivo Excel, tá bom? Eu clico aqui, criar um novo fluxo, eu vou criar um fluxo automatizado e vou escrever aqui o nome do fluxo. Qual que é o fluxo? Processar pedido de clientes. Tá? Essas informações aqui, mil perdões, eu esqueci de mudar a tradução para português, mas no ambiente de vocês vai aparecer as informações em português, né? Então, eu tenho o nome do meu fluxo e aqui eu vou ter o que é que dispara esse fluxo. E aí você vê um número elevado de gatilhos, assim dizendo, né? Que a Microsoft já coloca à disposição, à nossa disposição, usando, de novo, a estratégia de no-code. Então, qual que é o gatilho do meu cenário? O gatilho é o seguinte: a hora que um e-mail for recebido, eu quero pegar esse e-mail e processar esse e-mail, pegar as informações de dentro dele e colocar na minha planilha Excel. Então, o gatilho aqui seria quando a gente receber um e-mail do Outlook, né? E eu estou assumindo que a minha empresa tem o serviço de Outlook, como a maioria das empresas tem. Algumas vão ter o Google como serviço. Existe um conector aqui, um gatilho, que também permite você processar e-mails que foram criados ou recebidos ali no Google, tá? Então, no meu exemplo, eu vou trabalhar com Outlook e eu quero trigar esse fluxo quando receber um e-mail, né? Quando um novo e-mail for recebido. Criar. E aí ele já me mostra aqui. Como eu estou trabalhando com uma plataforma só, como a gente viu no diagrama da última aula, ele já entende que a caixa de correio que eu vou inspecionar é o meu próprio e-mail por conta do usuário que está logado. Tá? Se eu fosse olhar uma outra caixa de e-mail, eu poderia adicionar uma outra conexão apontando para outra caixa de e-mail, talvez a caixa de e-mail é pedidos, o nome da sua empresa, e aí você vai poder selecionar que é essa caixa de correio que você quer inspecionar. Nesse caso, eu estou fazendo com a minha própria. Tá? Ele vai inspecionar a caixa principal, o inbox, e aí eu posso partir para os próximos passos.
primeiro passo seria o seguinte: eu não quero inspecionar ou não quero processar todos os e-mails, né? Eu quero processar só e-mails que tenham uma palavra-chave em específico. Então eu vou aqui, clico em novo passo e digo o seguinte: eu quero criar uma condição. Perdão por estar usando o sistema em inglês. No caso, se você digitasse, se tivesse configurado em português, você poderia digitar a condição em português e apareceria aqui uma opção para você utilizar. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha condição e eu tenho dois caminhos. Um, se a minha condição for atendida, e o outro, se a minha condição não for atendida. Qual que é a condição? Eu vou olhar a parte do subject aqui do meu e-mail e vou dizer o seguinte: ó, se esse campo conter a palavra-chave que é pedido, eu quero dar sequência no processamento do meu pedido. Se não, eu não faço nada, eu não tenho o que fazer aqui. Tá? Vou lá e crio uma ação. E aí eu digo o seguinte, ó, se isso aqui é verdade, eu quero extrair as informações do meu e-mail e colocar no Excel. Tá bom? E aí, o que é que eu quero fazer dentro do Excel com as minhas informações do e-mail? Eu quero adicionar uma nova linha no meu Excel. Toquei aqui, vou escolher a localização do meu arquivo Excel. Desculpa, minha tela está indo embora e voltando. Vou lá onde eu depositei o meu arquivo Excel. Na área de documentos. Escolho a planilha. Daí ele abre a minha tabelinha dentro do Excel. E aí eu vou começar a linkar os dados do e-mail e associá-los aos campos do Excel. Se a gente tivesse mais tempo, é só uma demonstração básica, tá? A gente poderia gerar um número de pedido de forma automatizada. Eu aqui vou usar uma fórmula para data, tá? Uma expressão. Então, tem uma expressão específica para pegar a data atual. O número do pedido eu vou colocar fixo aqui só para o nosso exemplo. Nome do cliente. Vou pegar o campo from do e-mail. Vou colocar nesses dois aqui por enquanto. Eu teria como também criar fórmulas para extrair dentro do domínio lá do e-mail, do endereço de e-mail, que empresa que esse e-mail está vindo, e colocar aqui no nome do cliente. A gente vai passar porque a gente está correndo aqui com a aula. O produto, eu poderia também criar uma instrução, talvez explicar para o meu cliente, quando eles estão submetendo um pedido via e-mail, para usar a palavra-chave pedido, dois pontos, nome do produto, vírgula, quem é o cliente, e usar uma fórmula para extrair essas informações através do meu e-mail, quantidade da mesma forma, e por aí vai. Aqui nos outros detalhes, eu vou colocar o campo body, né, que é o corpo do e-mail. E aí eu terminei minha operação. Esses dois passos aqui, eles já automatizam o trabalho de extrair as informações dentro do e-mail para uma planilha Excel. Por fim, o que é que eu quero mais? Eu vou adicionar mais uma ação e vou dizer o seguinte, ó, manda um e-mail para o meu cliente dizendo o seguinte: recebemos o e-mail, o seu pedido, vamos processar e entraremos em contato daqui a tantos dias, tá? Então, esse aqui vai para o meu cliente, já é o campo to. Eu vou adicionar a mensagem de onde veio. No título da mensagem eu coloco obrigado pelo pedido. E aí a gente vai.
Olá, querido cliente, recebemos o seu pedido, ele será processado em até, sei lá, 2 dias, para a gente concorrer com a Amazon. Atenciosamente, Loja dos Heróis. Pronto, automatizei o meu trabalho. Não está perfeito, mas resolve o problema agora. Eu vou salvar esse fluxo e daí eu vou mandar um e-mail aqui para minha caixa de correio. E, como essa é uma demonstração ao vivo, vamos ter esperança de que vai funcionar de primeira, tá bom? Pedido, bolas de futebol. Olá, por favor, processe seja, o pedido. Vamos enviar aqui e esperar um pouco, tá? A ferramenta, ela nos permite monitorar esses fluxos e ver se a execução ela foi bem sucedida. Então, eu posso voltar no fluxo, ver se alguma coisa caiu aqui. Ainda não recebemos. Ó, ele processou, tá vendo? Está executando. Vamos ver se foi bem sucedido. Funcionou direito. Processou. Eu posso voltar na minha planilha Excel e ver se o pedido ele foi inserido lá. Eu sei que ele funcionou porque eu recebi a resposta do pedido em si, né, no meu telefone. Então, esse é um exemplo bem básico daquilo que um Citizen Developer pode fazer. Claro que a gente está automatizando um processo super simples, tá? Mas a ferramenta em si, se eu clicar aqui para adicionar uma ação, ela tem perto de 1000 conectores, e cada conector tem várias ações. Então, se alguém aqui trabalha com Salesforce, por exemplo, você vai ver que existem vários conectores e ações para o Salesforce. Ah, mas Vitor, eu trabalho com SAP. Você tem conectores do SAP. Aqui, eu trabalho com, sei lá, Google. Tem bastante conectores. E a ideia aqui agora é você ter um artista ou um citizen developer que ele vai poder construir a sua obra de arte usando materiais que já estão prontos. Deu para entender tranquilo aí o que é a ideia, o papel do citizen developer dentro de uma organização? Sim, Vitor. Vamos lá. Vou voltar aqui na apresentação. O próximo tópico que a gente vai conversar um pouco é a hiperagilidade. Se fala muito, falava talvez nos anos 2000, falava muito sobre agilidade, desenvolvimento de software de forma ágil. O que quer dizer isso, né? O desenvolvimento de software tradicional ou qualquer projeto tradicional, ele no passado, a estratégia de desenvolvimento ou de construção, ou o que seja, ele demandava catalogação de requisitos de forma extensiva na parte inicial do projeto, e nenhum projeto se iniciava até que essa documentação ela fosse feita de forma completa, apresentada para o cliente de forma completa, e com a aprovação do cliente, as pessoas responsáveis pela implementação, elas iam lá e começavam a trabalhar. Então, era um processo moroso, né, um processo demorado, e que muitas vezes o que é que acontecia? A hora que o projeto em si estava pronto, ele já não atendia mais a demanda do mercado ao qual aquele projeto ele foi requisitado. Preciso desenvolver um software para controle de táxi, de frota de táxi.
Aí o cara leva 10 anos para fazer aquele software da forma que ele quer, com todas as funcionalidades e tal, e aí vem uma empresa no meio do caminho e lança um produto chamado Uber, e acaba com o mercado da maneira que a gente conhece. Então, esses 10 anos de projeção, de estudo de caso e tal, não serviu para essa empresa ir adiante. E aí as pessoas elas foram além, elas falaram o seguinte, ó, no desenvolvimento de software, vamos ver o que é importante a gente entregar nesse primeiro momento. A gente concentra nessas funcionalidades, não descarta funcionalidades que são importantes também, mas a gente foca nas principais e parte para cima dessas principais. Vamos desenvolver baseado naquilo que a gente sabe hoje. A gente não vai entregar um produto que é 100%, mas um produto 100% entregue de forma atrasada, ele é um produto que não vale nada. Então a ideia é o seguinte: entrega entre 70% e 80% do seu produto e ele vai resolver o problema atual, e aí a gente vai trazendo melhoria para o produto à medida que a gente vai utilizando, né? À medida que as empresas forem utilizando o produto, né? Então, essa é a estratégia de desenvolvimento ágil. Então, as empresas elas foram obtendo retorno sobre o investimento de forma muito mais sucinta, deixando de lado aquela coisa épica de perfeição. Não posso começar a desenvolver até que eu tenha uma ideia perfeita documentada. Não, vamos ter uma ideia boa, onde ela atenda os requisitos da empresa e elas tragam retorno sobre o investimento, e aí a gente vai melhorando a ferramenta ao longo do tempo, tá? Essa é a agilidade. Hoje se fala muito da hiperagilidade. O que é isso? Como eu posso usar ferramentas que estão disponíveis hoje para melhorar aquilo que eu já faço? Então, no meu exemplo, você tinha um profissional que lia as informações de e-mail, processava aquelas informações, lançava no sistema e depois respondia para o cliente que aquele pedido foi imputado no sistema. Beleza. Então, o primeiro nível de melhoria nosso foi o seguinte, ó, cara, eu não preciso ficar olhando para o e-mail o dia inteiro, retirando as informações do e-mail e colocando na planilha Excel, tá? O que é que eu posso fazer para melhorar esse processo? Coloca automação. Faz com que um sistema retire as informações do e-mail e coloque lá no Excel. Resolveu parte do problema. Já melhorei e automatizei algo que precisava de uma pessoa fazer ali no dia a dia. E essa pessoa agora ela pode fazer outra coisa, tá? Então, eu estou aplicando essa hiperagilidade no contexto do meu ambiente de trabalho, aquilo que eu faço dia a dia. Aí eu olho para esse processo e vejo as falhas. Olha, automatizei, resolvi esse problema, mas o meu fluxo ainda não consegue retirar as informações de forma minuciosa e colocar nos lugares certos dentro do meu sistema. Vocês vão ver que a planilha agora ela tem informação de quando o pedido for feito, mas não tem o número do pedido, não tem quem é o cliente empresa, não tem quem está trabalhando nisso e por aí vai. Aí eu já começo a olhar para outras formas de melhorar algo que já melhorou bastante para o que era. Entendeu? Então, essa é a ideia da hiperagilidade. Não só eu faço uma melhoria que me faz sair desse conceito, né, do título da nossa academia, do zero ao herói, mas eu olho para o nível de herói que é hoje, para tornar esse nível de herói zero de novo, para ir para um outro nível de automação. Entende? Então, essa é a ideia. Então, eu melhorei, automatizei, recebi um e-mail. Agora, o que é que eu posso fazer? Qual que seria o próximo nível? O que é que vocês acham? O que é que a gente pode fazer para automatizar ainda mais esse processo que a gente descreveu como exemplo aqui? Alguém tem uma sugestão, tem uma ideia? Pode tirar o Deixa eu mudo aí. só comentar um pouco da hiperagilidade, pessoal. É um conceito que dá para estudar, tem bastante material de referência. O que é importante entender? Quando criaram-se o conceito ágil, qual que era o conceito? Errar rápido ou ver rapidamente o caminho para a gente melhorar. Imagina que você está dirigindo de carro daqui até o Amazonas e não existia Waze. Eu vejo no mapa ali aonde fazer o caminho e eu vou andando até o caminho que eu conheço, depois eu olho o mapa de novo, vejo se eu estou no caminho certo e vou corrigindo.
Esse era o conceito de agilidade. Eu andar por parte do meu caminho, eu olhar o meu plano inicial, então existe um plano de projeto, existe uma documentação, existe um escopo, mas eu olhar isso e ver qual era o próximo traço, qual era o próximo lugar para eu traçar, para eu poder seguir minha rota. Muito mais rápido que eu andar até o final. Daqui até Manaus é 12 horas dirigindo. Aí eu olhei o mapa, eu dirigi 12 horas, depois eu cheguei nas 12 horas e falei, cara, não cheguei em Manaus. E aí eu olho e vejo que eu peguei a virada errada. Então o conceito de agilidade era esse, era não esperar chegar no final para você ver o resultado. É você ir olhando em partes do caminho para você descobrir o que estava acontecendo. Qual é o conceito de hiperagilidade? E usando essa metáfora do carro também, né? Você sabe que o Waze ele está traçando a rota a todo momento. Então, enquanto você está dirigindo, já tem coisas novas surgindo, já tem coisas novas sendo. Opa, você podia pegar esse novo caminho aqui e chegar mais rápido. O trânsito está piorando, sai desse caminho e vai por outro. Esse é um conceito de hiperagilidade. Não é mais vou até um lugar, olho no mapa e contorno o mapa. O conceito de hiperagilidade que está sendo real é enquanto eu estou desenvolvendo pessoas estão vendo esse resultado, estão vendo coisas que a gente pode melhorar. Eu mesmo estou vendo coisas que eu posso melhorar e eu vou evoluindo o meu processo, igual o Victor falou. Então, agora o meu fluxo, ele só manda um e-mail para a pessoa quando chegar uma nota. Daqui a pouco ele manda um e-mail e manda também uma notificação no Teams. Daqui a pouco ele manda um e-mail, uma notificação no Teams e salva no CRM. E eu vou descobrindo isso enquanto eu estou fazendo. Então, esse é o conceito de hiperagilidade. Tá? Não tem mais necessariamente na hiperagilidade aquele período de sprint. Eu vou determinar uma sprint e só depois, e eu só vou fazer o que está dentro da sprint. Só depois que eu acabar tudo que eu faço a outra coisa. Não. Na hiperagilidade, e ela é aplicada em determinados cenários, né? Por isso que é necessário estudo, não dá para falar de tudo isso aqui. Mas na hiperagilidade, enquanto eu estou fazendo, eu posso contornar esse caminho para poder chegar no meu resultado, no meu valor mais rápido. Exato, exato. E a ideia de melhoria contínua, né? Não só, como o Gustavo falou, não só eu espero chegar no final, mas durante o caminho eu vou usando as ferramentas que são disponíveis e vou melhorando aquilo para chegar no ponto máximo. Qual que é o ponto máximo? É o retorno do investimento da empresa, é como eu posso usar os recursos que eu tenho para aumentar a minha produtividade, né? E aí a gente vai ver durante o curso que não é só automação, né? A automação, o primeiro nível, assim dizendo, de melhoria, que é a automação, é você retirar massa crítica, ou a possibilidade de pensar do ser humano e utilizar essa possibilidade ou essa vantagem e deixar a máquina fazer o que é básico, né? Então, o ser humano pode fazer muito mais do que processar e-mail, né? Então, se você libera aquele colaborador para fazer outras coisas, você vai ter muito mais ganho nível de empresa do que a pessoa só ali sentada processando e-mail. Então, esse é o primeiro nível. Um outro nível é o seguinte: como que eu aprendo, através dessa automação, a entender como o meu cliente consome os meus produtos? Que aí é você saber qual é a hora que a Amazon faz isso bastante. As empresas como Netflix e tal, elas fazem isso hoje. Elas aprendem como você compra, o que você gosta de comprar, a hora do dia que você compra, de quem você compra, e aí fica fácil vender, né? Tipo, se o cara sabe que eu gosto de blusa de time de futebol, ele não vai me vender livro, ele vai me vender aquilo que eu compro mais, né? E já é obtendo nível de inteligência sobre os processos que eu estou executando dia a dia. Então, é um outro nível de agilidade, assim dizendo, ou de informação que a gente pode utilizar para ser mais ágil e agregar mais valor para a empresa. Isso a gente vê mais para frente. Mas qual que é a ideia aqui? Como profissional, a minha realização profissional não é desenvolver o melhor aplicativo ou o aplicativo mais bonito. A minha realização profissional dentro desse nicho de desenvolvedor cidadão, citizen developer, é usar as ferramentas que estão disponíveis para ter um ganho de performance maior para a minha empresa. Tá? Essa é a evolução. Ah, Vitor, consegui fazer um aplicativo que a hora que eu abro ele, ele gira a telinha inicial e tem uma animação e aparecem os botões super bacanas. Para mim, isso não vai gerar valor para a empresa, tá? Você pode até se destacar no mercado por fazer aplicações bonitas e tal, e é um valor, né, para um profissional, mas a empresa está de olho no retorno sobre investimento, tá bom? E aí, para agilidade, fala sobre isso. Então, assim, chegado nesse ponto, eu automatizei um profissional, tá?
Então, na minha cabeça, o próximo nível de automação seria o seguinte, cara, por que que o cliente precisa me enviar um e-mail? Por que que eu não crio um aplicativo e ele usa esse aplicativo para colocar as informações na minha base de dados? A gente elimina o e-mail, não preciso mais validar se as informações que o cliente colocou lá dentro entraram no campo certo, se o meu fluxo ele está processando as informações de forma correta, se o e-mail está funcionando, se não está funcionando. Não, eu coloco o aplicativo lá, a hora que o cliente quiser ele submete, e aí eu tenho os meus dados já imputados no sistema de forma direta. Então vamos dar uma olhadinha como que seria isso, né? Existe um outro produto da plataforma, a Power Platform, que ele nos permite criar aplicativos. A gente vai voltar nessa área de design aqui, entrar na área de apps. E daí eu clico aqui, deixa eu ver onde é que eu vou. Em criar. Vou criar um aplicativo baseado no Excel. Deixa eu criar uma nova conexão aqui, na verdade, conectar o meu OneDrive. E aí eu vou lá no lugar aonde eu depositei o meu arquivo. Tomara que eu consiga achar aqui. Deixa eu pensar direito. Tá, vou pegar só qualquer um para a gente correr aqui, tá bom? Não atrasar. Drive for Business, eu deveria ter aparecido aqui. Deixa eu tentar subir um arquivo aqui rapidinho. Desculpa, gente, isso aqui já era para estar aparecendo desde a da primeira pasta. Manda um Ctrl F5 aí, ô Vitor. Esse negócio fica com. O conector fica com cache. Vou atualizar aqui. As minhas pastas do Teams, ele não subiu por algum motivo. Deixa eu ver se eu consigo abrir de forma manual aqui e subir um arquivo rapidinho. Desculpa aí, viu, gente? As minhas pastas do SharePoint, elas não estão aparecendo aqui por algum motivo no conector. Nenhum dos sites está aparecendo. Deixa eu ver se eu conecto de uma outra forma aqui.
Vamos lá. Tentar esse troço aqui de novo. Eu vou voltar, pegar o meu arquivo local aqui, vou subir esse arquivo novamente. Arquivo de pedidos. Beleza. Voltar no aplicativo aqui. Abro o meu controle de pedidos. Escolho a tabela. E aí ele está gerando o aplicativo para mim, baseado nos dados do Excel. Meu aplicativo está pronto, eu posso fazer algumas mudanças, coisa básica, loja dos heróis. Clico fora, ele já muda. E aí eu posso testar esse aplicativo, como se estivesse no meu celular. Tem os detalhes aqui do pedido, posso clicar para adicionar um novo pedido. Quem que é o cliente? Uma homenagem ao São Paulino que apareceu aí mais cedo. Pedido 003. Escolha a data. Coloca só as informações aqui para a gente bypassar. Rápido. Dizer que foi o Gustavo que pediu. Depois eu vou pegar o seu cartão aí, tá, Gus? Ele adicionou os dados. Se eu voltar aqui no OneDrive, que é onde está o meu arquivo, e abrir esse arquivo, vocês vão ver que ele depositou os dados no Excel. Tá? Então, com pouco código, na verdade nenhum código, né? A gente não usou nada de código aqui. Nós montamos um fluxo e um aplicativo. Esse aplicativo, se você seguir o passo a passo, você tem como publicar ele nas lojas, na Apple Store, na Google Store. Ele vai demandar um login, então tem questão de licença, de uso de software e por aí vai. A gente vai discutir isso para frente. Mas você criou uma solução aqui e agora o cliente ele não precisaria mais, teoricamente, enviar um e-mail para submeter um pedido. Claro que aqui a gente está mostrando todos os pedidos. No ambiente no âmbito de um cliente, você só mostraria os pedidos daquele cliente específico para ele, né? Mas aí são as melhorias que você aplica ao sistema para que ele funcione da maneira que você deseja, né? Mas essa é a ideia do low code, no code e da hiperagilidade. Alguma pergunta? Abre o microfone. Não, obrigado. Não, é isso aí. Não, tranquilo. Alguém comentou aqui que essa solução poderia também utilizar o Microsoft Forms ou o Google Forms, com certeza. E aí você vai jogar com as ferramentas que você tiver. À medida que você for conhecendo as tecnologias, você vai decidir melhor o que utilizar. Tipo, eu preciso de um aplicativo realmente para submissão de pedido? Sim ou não? Não, pode ser só um formulário. Daí, com o formulário, você não paga licença para uso do aplicativo. Ah, mas eu quero também que o usuário ele tenha ciência de como que está o status do pedido, se está em andamento, se não está, se o produto está em falta. Aí seria legal ter um aplicativo, ter um login para você filtrar quais são as informações que você apresenta para o cliente ou não. O Hugo ele tem uma perguntinha aí, pode abrir o microfone, se quiser abrir câmera também, Hugo, fica à vontade. Não, desculpa, eu só bati a mão errada aqui. Tranquilo. Então, gente, faz sentido o que vocês viram hoje? Deu para ter uma ideia legal do que é esse curso, o que é que a gente vai aprender, qual que é a estratégia de formação, né? Como se preparar para esse mercado? Sim, com certeza. Hoje em dia eu tô com o Power Apps e realmente é muito dinâmico, né? As coisas funcionam muito dinamicamente e
você tem que estar ali bem esperto, né? E bem flexível, né? Também para encarar essa dinamicidade que é diferente de quem trabalha com código mesmo, né? Tudo que a gente criou hoje aqui, a gente não tocou em código. A gente viu lógica ali naquele fluxo, né? Quando criamos uma condição, mas todo o processo de criação do aplicativo ou do fluxo, ele foi clicar e arrastar, né? Drag and drop. Hugo, eu não sei se você bateu de novo a mão aí sem querer, mas estou vendo sua mãozinha para cima aí. Agora foi proposital mesmo. Agora, Pronto, na verdade, pronto. assim, sobre essa questão de agilidade, hiperagilidade, né? A gente vê aí o mercado hoje cada vez mais exigindo que o seu relógio não seja mais de ponteiro, né? Porque ponteiro você tem que dar. Se o relógio for grande, passa mais tempo, demora a passar mais, né? Então, é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Esses métodos ágeis que a gente ouve falar, Scrum, né? É, a gente está, quando se fala em superagilidade, a gente está falando em superar esses métodos ou aplicar de forma melhor esses métodos? Eu acho que a ideia da hiperagilidade é você aplicar o que você sabe e estar antenado para o que está acontecendo ao seu redor. Então, existem ferramentas que fazem isso no seu lugar, o exemplo que o Gustavo deu, que é Deezer que chama, né? É Deezer? Weezer? Desculpa. Não, Waze, Waze. Waze, desculpa. Que ele te fornece informação ao vivo sobre o tráfego, né? E no caso, são outros usuários colocando informação no sistema e você está consumindo ali em tempo real. Qual que seria a ideia disso no dia a dia do profissional que trabalha com tecnologia? Você usa das plataformas para melhorar aquilo que você está fazendo atualmente. Não é, eu vou aprender sobre isso aqui para eu usar daqui a 5 anos. Não, você fica antenado no que está acontecendo e aplica em processos ou aplicativos que possivelmente você entregou ontem, né? Tipo, você entregou ontem e a Microsoft vai lá e lança uma outra ferramenta e você vê, cara, aquilo que eu entreguei ontem já está defasado. Eu posso melhorar ainda mais o processo utilizando o que foi colocado à disponibilidade hoje, né? Então, esse superar é melhorar os processos da maneira que eles estão escritos hoje, Beleza. tá? Até, ô Vitor, se eu puder dar uma contribuição, mandei um dos links aqui, tem bastante material para falar disso, não dá para, de fato, responder rapidamente tudo isso, mas a hiperagilidade, ela, ela tem uma base muito profunda. A gente, infelizmente, todas as coisas da nossa vida, a gente fica jogando pro raso, então não é só um mindset ali. As pessoas falam assim, quem fez o Manifesto Ágil, por trás do Manifesto Ágil, existem muitos livros, muitas teorias, muitas coisas de como contornar problemas complexos, tá? É, então, existe por trás dessas metodologias é, modelos, frameworks, ferramentas, conceitos para contornar problemas complexos. A hiperagilidade, ela vem nesse cenário de que, às vezes, uma semana, eu esperar uma semana ou esperar uma sprint, esperar 10 dias para colher o resultado e ver o feedback do cliente, pode me levar para o caos. É isso que a hiperagilidade tenta resolver, porque sprint, a agilidade vem com esses períodos curtos de interação, né? Interações curtas. Só que em 10 dias, se um servidor parar hoje e demorar 10 dias para resolver, isso é caos total. Então a hiperagilidade vem trazer modelos, ferramentas, frameworks, modos de trabalho para que você consiga trabalhar de forma mais rápida, mais on the fly ali, igual o Victor fez ali, para que eu consiga criar um fluxo rapidamente, já colher os resultados e transformar numa outra coisa. Para que eu crie, se a gente vai lançar uma campanha de marketing hoje, eu crio hoje um Forms e esse Forms já joga no Power BI e eu começo a colher resultado hoje do meu Forms que está jogando no Power BI. É o melhor resultado possível? Não, mas eu estou colhendo. Então a hiperagilidade vem nesse sentido, de
conseguir diminuir o tempo, e aí é agilidade de velocidade mesmo, porque o conceito agilidade também, só a última coisa, ele é confundido. Agilidade, a palavra do manifesto ágil e etc., não é ágil de veloz, de fazer mais rápido, é de ser adaptativo. Então a gente nem chama, na parte de gestão de projeto, a gente nem chama de gestão ágil ou gestão cascata. O correto é gestão preditiva, então eu sei quando começa e quando acaba, e gestão adaptativa. Eu vou me adaptando com o conceito. A agilidade é isso, ser adaptável, errar e adaptar, mudar mais rápido, mudar o caminho, igual eu falei. E a hiperagilidade vai ser isso, aí sim, de uma maneira mais curta, sem no on the fly ali. Eu consegui modificar e a pessoa já vê. Eu consegui mudar agora um Power BI. Precisava mudar esse gráfico para um gráfico de barra ou um gráfico de rosca. Acabei de mudar, dá uma olhada aí. A pessoa já vê o resultado instantaneamente. Uma ideia bem simples a probabilidade de você ganhar 100% em cima de um investimento daqui a 3 anos, com a certeza de você ganhar 1% amanhã, ou hoje, né? Ou daqui a 1 hora. Né? Essa é a ideia. Por que eu vou esperar para ver se eu vou conseguir esse resultado em 3 anos, quando eu posso investir agora e ganhar 1%? Né? Essa é a ideia das ferramentas de desenvolvimento rápido, ou até as metodologias, né? Adaptativas. Você vai resolvendo os problemas ao longo do caminho. Não quer dizer também que você vai começar um projeto sem planejamento. Você planeja baseado naquilo que precisa ser feito, reconhece os riscos de começar um projeto sem ter total ciência do que pode acontecer lá na frente, mas você cataloga aquilo que você sabe hoje. E aí vai adaptando no meio do caminho para chegar no resultado que você quer. Mas aí o que é que acontece? No meio do caminho, você pode ver que o mercado mudou, que aquilo que você tentava resolver já não faz mais sentido, né? Por exemplo, o Netflix, quando começou, ele era uma resposta às locadoras de DVD, né? E a resposta é o seguinte, cara, por que a pessoa vai ter que ir lá no local específico alugar um DVD quando a gente pode mandar por correio? E esse era o negócio do Netflix e foi o que desbancou as outras gigantes nessa área de entretenimento. Só que, se eles continuassem nesse mercado, eles tinham falido também, né? Perceberam que o mercado já mudou para o streaming, e aí eles já adaptaram o comércio e por aí vai, né? Por incrível que pareça, a Netflix ainda entrega DVD, só que não é o, a vaca de ouro, o lugar onde eles fazem dinheiro hoje, né? Eles adaptaram o modelo de negócio baseado naquilo que estava dando lucro, né? Acho que o próximo da fila é o Inácio. Inácio, pode desmutar aí e fazer a pergunta. Primeiramente, boa noite, pessoal. Hoje eu sou desenvolvedor já há 15 anos e vendo esse exemplo simples que você colocou, né, a gente tem, eu estava brincando, né, que eu não entrei nem como zero nesse curso, eu entrei como negativo, porque pior do que não saber nada é ter um monte de vício como desenvolvedor. Né? E a gente tem o costume de fazer toda a análise da empresa, entender todos os processos para iniciar o desenvolvimento, ou seja, a gente procura fazer o mais genérico possível para não começar do zero. Mas nunca tem como ser totalmente genérico para nenhuma empresa. E dessa maneira, né, com as Power Apps, a gente automatiza processo a processo, vai entendendo módulos, né, um módulo por vez, e entregando respostas assim, quase que imediata. Então, vocês provaram que é possível trocar o pneu com o carro andando, né? Mais ou menos por aí. Eu sou desenvolvedor também, Inácio. Eu comecei minha carreira nessa linha, ainda desenvolvo, tem coisas na plataforma que eu preciso fazer com código, né? Mas eu não começo mais com código, né? A gente já perdeu muita noite desenvolvendo e fazendo entrega e dando bug no meio do caminho, que no final das contas você fala assim, cara, a Microsoft nesse exemplo, né? Mas poderia ser o Google ou a Amazon. Os caras já gastaram muito tempo, né, em investimento nesses produtos, por que eu começo a desenvolver do zero? Não faz sentido, né?
Então, para mim, vale mais a pena usar uma plataforma para começar o desenvolvimento. E aí tem exemplos, talvez centenas de exemplos, onde parceiros, eles ligam e falam assim, ó, tô com esse problema em tal cliente, o que é que você consegue desenrolar? E aí a gente, num dia ou 2 dias, monta um conceito, né? Um produto conceito, e apresenta para o cliente, e o cliente fala exatamente isso aí que eu quero. Ó, precisa de uma melhoria aqui, precisa melhorar isso aqui, não gostei da fonte, não gostei desse tipo de prompt no sistema, e você vai fazendo as adaptações. Né? Mas não tem, ao meu ver, não tem por que começar a desenvolver do zero hoje mais. Né? Deixa eu ver quem está na fila aqui. Não está aparecendo para mim. O Jonathan. Jonathan. Olá, tudo bom, Olá, pessoal? Jonathan. Vitor, obrigado aí pelo curso, pessoal, também pela disponibilidade, sensacional. Eu, na verdade, venho da área de negócio, trabalhei muito tempo na área produtiva mesmo, chão de fábrica, depois gestão e tudo mais. E eu estou fazendo uma migração de carreira há 6 meses, né, na área de tecnologia e atuo como business analyst. Daí a minha pergunta é a seguinte: estou sofrendo pra caramba fazer normalização, especificação. E aí talvez saia um pouquinho, eu não sei se vai ter no curso ou não, mas se você conseguir, se eu comentar ou trazer alguns exemplos, o que tem sido feito, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Inácio falou há pouco, em termos nessa linha que a gente está vendo, de ser mais ágil, de ser mais prático e usar essas ferramentas para especificação, para tornar esse processo mais dinâmico, e ao mesmo tempo que a gente tenta fazer isso, só que depois lá na frente a gente vê que, poxa, né, deu um probleminha aqui que poderia ter sido visto lá no início. Enfim, estou sofrendo bastante com isso aí. Não, beleza, beleza. Eu acho que a parte básica do desenvolvimento de software, ela continua sendo a mesma, tá? De você sentar, coletar requisito e tal, documentar caso de uso e por aí vai. Como se faz isso é que vai depender muito da estratégia do negócio. Se a sua empresa ela está completamente casada com, nesse caso, a Power Platform, você tem como fazer essa coleta de requisito e normalização de base, identificação de entidades, por aí vai. Você tem como fazer isso já na própria plataforma. E aí você já sai de um workshop de análise de requisito com parte do seu aplicativo pronto, né? Qual que vai ser esse tipo de campo? O que é que acontece quando o usuário seleciona tal coisa? E por aí vai. Você pode ir construindo isso à medida que você faz as entrevistas com os usuários, né? Isso seria, na verdade, isso é uma realidade com clientes que eu trabalho e com algumas outras empresas aqui no Canadá. Eu não sei como que a gente está no Brasil. Acho que as grandes empresas elas já embarcaram aí. Tem algumas pessoas aqui que podem até falar, Washington, eu não sei se você quer dar alguns exemplos aí do que tem acontecido na Azul e tal, mas fica à vontade. Se quiser também, você é nosso convidado de honra, né? Mas tem muita gente já dando esse pontapé inicial de desenvolvimento, bypassando a parte de documentação mais rígida, né? O sistema em si se torna documentação, né? O modelo de dados, eu gero um modelo de dados na plataforma e eu uso uma ferramenta para me dar a documentação pronta do modelo de dados e por aí vai, né? Então você tem como agilizar bastante coisa. No caso dos desenvolvedores, como eu falei, a profissão de desenvolvedor ela não vai ser extinta por conta da plataforma, né? Vou até mostrar uma página aqui e se o Inácio quiser, depois eu mando o link. A estratégia da Microsoft para o que eles chamam de desenvolvedores profissionais é essa aqui do desenvolvimento em fusão. Eles chamam de Fusion Development Teams, onde você tem desenvolvedores que trabalham realmente com linguagem de programação, trabalhando com os Citizen Developers. O Citizen Developer começa a desenvolver o aplicativo e ele chega num ponto final e fala assim, eu preciso, sei lá, mandar essas informações via API para um outro sistema. Daí o desenvolvedor profissional, ele vai lá e termina esse último link. Entende? Então, as profissões em si, elas não vão ser extintas. Eu não acho que surgiu o IA agora, a inteligência artificial, e os desenvolvedores vão perder os empregos. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa que não se adaptar
a esse novo modelo de desenvolvimento, essa sim ela pode ficar fora do mercado. Mas sempre vai ter oportunidade para quem estiver bem posicionado. Tá bom? Vamos lá, João. Obrigado. Do nada. João Monteiro, eu acho, próximo. Ô, Vitor, boa noite a todos, tudo bem? Estou chegando bem aí, estou falando do onboard aqui no microfone. Tá legal? Tá tranquilo, cara. Beleza. Seguinte, eu venho de uma área de TI já há 16 anos, lá na parte de infra. Eu me formei em análise de sistema, estudei banco de dados, essas coisas, mas até hoje não consegui desenvolver nada assim para comércio, exemplo. E fiz muita coisa na área de desenvolvimento. E essa mudança, estou vendo que dá para encaixar agora com esse modelo aí comercial, que é a área que a gente busca, né? Vender. E acho que você já até respondeu uma pergunta com relação a API com um banco de dados de um sistema na empresa que eu trabalho hoje, que não tem esse conector, por exemplo, que é a Unipax aqui, ela desenvolve sistema para um tipo de mercado. Isso eu teria que começar a atuar nessa área de low-code, no-code e buscar o próprio fornecedor da aplicação que a empresa tem e fazer essa parceria. Como é que funcionaria isso? Então, existe um conector genérico que a Microsoft chama de Custom Connector ou conector customizado, que se essa empresa parceira ou esse fornecedor seu tiver uma API específica, eu não queria usar tanto terminologia tecnológica aqui, porque eu sei que tem gente que está realmente começando na área. Mas se existir uma API já definida, você tem como plugar essa API no conector e usar esse conector dentro dessa ferramenta de fluxos que eu utilizei no primeiro exemplo, tá? Então, se esse fornecedor tiver uma API, um abraço. Ainda que o conector não exista, você tem como plugar a API do seu fornecedor usando esse conector customizado. Faz sentido? Tranquilo, eu entendi. Desculpa eu não ter usado os termos técnicos também, porque a gente, como eu sou da área de infra, a gente foca mais naqueles linguajares, não utiliza a sopa de letrinhas aí da área de desenvolvimento. Desculpa aí, viu? Tranquilo. Não, tá ótimo. Uma outra coisa, só para colocar um pouco de doce aí na boca da criança para trazer mais curiosidade, existem conectores para a área de infra também, tá? A Microsoft tem um conector chamado Graph, que, tipo, se você quiser desenhar um fluxograma para pessoas que estão adentrando a empresa, tipo, ó, funcionário novo, eu preciso criar uma conta no Active Directory, eu preciso criar um endereço de e-mail, eu preciso mandar um e-mail para esse funcionário com password temporário, e depois eu preciso colocar ele no grupo tal do Outlook e fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, talvez até criar uma máquina virtual para esse cara e por aí vai. Você tem conectores nessa ferramenta que chama Power Automate para fazer tudo isso para você também. Então, não são só conectores de distribuição de informação, você tem conectores para tecnologias diferentes também, né? E aí você automatiza o cara lá do Helpdesk, por exemplo, que teria que criar conta, criar e-mail, colocar em grupos de segurança e por aí vai, tá? Legal, o Helpdesk sou eu, o Infra sou eu. Ainda estou nessa briga para migrar para a nuvem. Lá ainda é CPD, para você ter uma ideia, tem um banco de dados local aí, tá difícil. Então, eu tenho que convencer e mostrar. Através desse curso, acho que eu vou conseguir chegar lá no patrão e apresentar ferramentas aí que mude esse cenário. Maravilha, maravilha.
Tem Obrigado, servidor João. lá ainda de tudo, viu, meu? Deus. A briga vai A ser grande. demora do pessoal ir para a nuvem é só queimar um servidor. O dia que queimar o primeiro servidor. Não estou dizendo que vai acontecer isso. Não estou desejando esse mal, pelo amor de Deus. Mas a Tem tendência é backup essa. lá, tem backup. Ou então uma criptografia indesejada. Pois é, cara. O primeiro desastre geralmente é um incentivo para o pessoal migrar para a nuvem. Mas obrigado pelo comentário, tá, João? A gente tem o Rafael Nascimento aqui no próximo. Rafa, se estiver falando, você tá em mudo. Estava no mudo aqui, foi. Boa noite, Vitor, tudo bom? Boa noite. Fala que eu te escuto. Você falou aí que o pessoal do Helpdesk pode fazer alguma implementação com esse sisteminha aí, né? Essa API. No caso, de criar usuário, teria como fazer uma implementação com o sistema do TOTUS, com essa API, para fazer alguma, tipo, a integração, alguma coisa assim que possa agilizar sabe? Vamos lá. Vamos abrir aqui esse fluxograma que eu criei e ver se tem algum conector para o TOTOS. Eu acredito que não tem. Mas, da mesma forma, se a TOTOS tiver uma API já formada, a gente tem como integrar com a API deles usando esse conector customizado, né? Daí você consegue integrar os dois sistemas. Vou colocar uma ação aqui. Não, eles não têm conectores ainda aqui. Mas aí você consegue criar um conector customizado e plugar a API deles. A ferramenta em si, ela vai formatar tanto o input, que essas APIs elas esperam, né? Quanto os outputs da API também. E daí você consegue tocar para frente. O legal é o seguinte, existem esses conectores oficiais, acho que perto de 1000 agora, tá? Existem conectores que a Microsoft chama conectores aprovados. Você, para os programadores que estão aqui, você consegue baixar uma interface. Desculpa de novo usar terminologia muito técnica. Você baixa essa interface e você consegue desenvolver o seu próprio conector, tá? Então, você consegue desenvolver o conector, trazer ele para a ferramenta e utilizar, se quiser. Se não, você pode pegar esse custom connector, plugar ele à API do seu fornecedor e daí para frente é tranquilo o desenvolvimento. Certo, Beleza? beleza. Eu vou ver com o pessoal da TOTS para ver se tem. Aí, já na próxima aula, eu já Já vem falo. já com o fluxo pronto, tá? Para demonstrar aqui para nós. Beleza. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Se você olhar o cronograma do curso, tem tempo para aprender sobre essa ferramenta que chama Power Automate. Vai ter tempo para aprender sobre desenvolvimento de aplicativo e por aí vai. A ideia era só demonstrar o que é esse pacote de ferramentas low-code e no-code. Tá bom? Tô vendo o Washington aqui, vai querer falar, Washington. Ele tá seco para falar, Vitor. Ele tá... Tô nada. Tudo bem, gente? Boa noite. Não, tô só pegando conhecimento com vocês. Pode seguir, Vitão. Tranquilo, cara. Beleza. A gente tem o pessoal participando da aula que já atua no mercado. O Washington é um exemplo, ele trabalha em uma das grandes empresas no Brasil, nessa área de Power Platform. Também aprendendo conosco, como todo mundo está aprendendo, eu também estou aprendendo junto com vocês, com os palestrantes, mas também trazem a bagagem do conhecimento de já estarem atuando na ferramenta, tá bom? A Isa Maria, com a mãozinha levantada, Isa. Oi. Olá. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito grata por estar no meio de tanta gente assim top. E aí a minha pergunta é o seguinte: eu trabalhei muito tempo com ramo de ótica
e sempre lidei assim com os programas, mas sempre tive alguém assim, por exemplo, que instalava tal, e daí, inclusive assim, montar a loja. Montei as minhas e depois que eu terminei isso, de 2013 a 2019, eu fazia isso para outras pessoas, abria lojas e assim, tipo, a gente fazia tudo, é, lançar mercadorias novas, com códigos, com esquema de fechamento de caixa, contagem de estoque, todas essas coisas, tudo assim automatizado. E, na verdade, assim, tinha sempre uma pessoa que colocava esse programa na loja para mim. E eu sabia depois mexer naquilo ali, sabe assim, eu ia tal aqui, já achava tudo, tamanho de armação, modelo, código, tudo. Eu queria saber o seguinte, o que eu estava fazendo é o quê? É no code? No caso que você estava fazendo, você estava trabalhando como usuário realmente de um sistema, né? Da mesma forma que eu utilizo o Excel para montar planilha e tal, você estava utilizando o seu sistema para obter as informações que você precisava. O contexto low code, no code, onde que ele entraria aí nesse cenário seu? Supondo que você tem esse sistema de controle de loja, de estoque, vendas e por aí vai, mas você precisa extrair informações desse sistema e mandar para a Cefaz, por exemplo, para a Secretaria da Fazenda. E para fazer isso, você imprimia relatório, ou pegava arquivos desse sistema e tinha que colocar dentro de uma outra planilha Excel para poder mandar para o governo, tá? A Isso. ideia do low code, no code é fazer com que essa operação seja automatizada. É você usar esses fluxogramas, essas ferramentas, para automaticamente ir lá, capturar a informação do seu sistema, gerar os arquivos que forem necessários e enviar para o governo para você. É esse tipo de conhecimento que a gente vai compartilhar aqui. Ah, então estou no lugar certo, porque depois do grande evento mundial aí, eu estou querendo retomar, mas eu quero aprender a fazer aquilo que eu só mexia ali, colocava os funcionários novos, dar baixa em tudo, saber de tudo e não saber de nada. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Grata. Ótimo, ótimo. Seja bem-vinda. Obrigado Obrigada. pelos comentários. Eu acho que a única mão que está para cima ainda é do João, talvez o João você esqueceu, ou a não ser que você tenha uma outra pergunta. Eu acho que não. Então vamos tocar aqui, ó. Gente, eu vou mandar o e-mail com essa aula, com o link da aula, para vocês poderem revisar, dar uma olhadinha. Eu vou adicionar alguns outros links. Eles não são necessários para a próxima aula, mas são mais para as pessoas que querem talvez adiantar um pouco o aprendizado. Tipo, Vitor, eu já conheço isso, eu quero aprender um pouco mais e adiantar minha caminhada. Primeiro link é o seguinte, existe a série de treinamentos online, ao vivo, que a Microsoft dá, e eles permitem você fazer certificação, né? Tem aqui o Dashboard na D, que é o treinamento de Power BI, tem um agendado para o dia 19, e assim como esse, tem outros, tá? Que vocês podem fazer de forma gratuita, no tempo de vocês. Espero que vocês tenham tempo para fazer isso. Se não, a gente continua no curso do Zero to Hero, tá? Mas para aqueles que me pediram, eu vou colocar o link lá. E um outro link que eu vou colocar é para você criar um ambiente de desenvolvedor no Power Platform, tá? Eu vou colocar esses dois links lá. E aí você vai poder começar a explorar essas ferramentas, né? Esse link ele vai levar você geralmente no ambiente da empresa que você trabalha, tá? Se a empresa tiver com isso aqui aberto e permitir, vocês vão poder criar esse ambiente de desenvolvimento. Se vocês não puderem, vocês precisam de um domínio, um endereço de e-mail que não seja Hotmail, Outlook, ou Gmail, para poder criar um ambiente desses aqui. Mas aí a gente dá um suporte para aqueles que não conseguirem ver como é que a gente consegue facilitar isso aí, tá bom? Tranquilo para todo mundo?
Gostaram da aula de hoje? Foi fora do nosso ponto aí de absorção de informação ou foi tranquila? Foi muito Foi boa, show, Vitor. Vitor. Boa noite a todos. Eu queria dar uma sugestão aqui de um curso que eu participei, não sei se é interessante, mas vocês que estão à frente, boa noite a todos, me chamo Max. Mais para frente, quando eu absorver mais conhecimentos da ferramenta, a gente formar grupos, na verdade, para práticas, né? Porque a gente vai absorver bastante teoria, mas lá na frente a gente pode estar juntando grupos, formar grupos para poder estar executando, né? De forma mais prática. Isso aí, pegando, cada um tem uma vivência, então pode trazer um modelo e aqui a gente, de um grupo, já executar, né? De Legal. acordo com o seu dia a dia. Essa é uma sugestão, tá? Um abraço a Tá todos. ótimo, tá ótimo. A última aula alguém falou sobre o WhatsApp como grupo, né? Ponto de encontro. A gente vai fazer uma votação aí para ver o que é que o pessoal acha. Eu sei que tem pessoas que já não aguentam mais grupo do WhatsApp, mas vamos fazer a votação rapidinho e aí a gente vê qual tecnologia coloca, tá bom? Mas é uma ótima ideia. A gente vai estar organizando isso aí para vocês. E aí no grupo, fica à vontade. Se tiverem empresas que têm algum desafio, quiserem fazer um bootcamp e tal, reunir gente para desenvolver solução. A ideia é juntar pessoas aí e aprender junto, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Ótimo final de semana. Bom descanso, tá bom? Um abração. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Na terça-feira, Gustavo Moraes vai estar aqui. Gustavo, super fera. Você não vai querer perder essa aula. Avisa para o seu amigo lá que se inscreveu e não está aqui hoje, né? Puxa a orelha da turma aí que tem que estar colado aqui ao vivo, tá bom? Abração, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Pedro. Obrigado.